No tema de hoje, Sara, uma das mulheres que fizeram o bem, iniciemos recordando o que a nossa mãe Cristo Lisbete revelou. Em seu maná, muitas mulheres fizeram o bem, mas tu superas a todas. É impressionante ver como seguem aparecendo evidências de que Cristo é e sempre foi uma mulher. E ainda que existam muitos homens na história, como também hoje em dia, que tentaram ocultar esta verdade, já não podem mantê-la escondida. É impossível para eles detê-la, porque fui enviada como Cristo pelo próprio Deus Pai Melquisedeque. Nos últimos dias, no cumprimento de todas as coisas que Deus prometeu. E quando diz muitas mulheres fizeram o bem, não se refere a muitas mulheres no geral, e sim está se referindo a todas as mulheres que se manifestaram em diferentes tempos da história, como Cristo, tentando salvar ao mundo. E isso é prova de que Deus, por muitos anos, vem tentando salvar o ser humano e fazer filhos espirituais. E se Deus não salvou ninguém no passado, foi pela maldade dos homens que habitaram em Cristo, que é a terra fértil. Agora que a sabedoria de Deus revelou isso, vamos ver que Sara foi a manifestação de Cristo na dispensação de Abraão. E aconteceu o mesmo na dispensação passada do Anticristo. Um tempo de escuridão. O anjo que falava com Abraão era Cristo Sara, e foi ela quem o tirou de sua vã maneira de viver. Vejamos o que significa o nome Sarai ou Sara. Soberana, princesa, senhora. Agora leiamos em Gênesis 15, 7. E disse: Eu sou Jeová, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te esta terra, para herdá-la. Recordemos que a nossa mãe evidenciou que a terra prometida, onde flui leite e mel, é Cristo, a sabedoria personificada. E Sara era o Cristo naquele tempo. Portanto, quando lemos esta terra, refere-se à mulher Cristo que Deus Pai nos entregou para herdar. E é sempre quem está falando nesse momento, porque a terra prometida é ela mesma. Conforme a letra, em Gênesis 11, quem saiu de Ur dos Caldeus e foi até Canaã foi Terá, o pai de Abraão. Leiamos detidamente em Gênesis 11, começando pelo versículo 27. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. E Sarai era estéril e não tinha filho. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Agora vejamos Gênesis 12, versículos 1, 4 e 5. Jeová disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E Abrão foi, como Jeová lhe tinha dito, e Ló foi com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Tomou, pois, Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia ganhado, e as pessoas que havia adquirido em Arã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Cristo Lisbete é a sabedoria de Deus, que entende a linguagem figurativa, e graças a ela, que nos ensina a entender as figuras, podemos acomodar o espiritual ao espiritual, para que sejam de exemplo para nós, para não cometermos os mesmos erros. Aqui podemos entender que, desde o princípio,
com quem Deus falou e a quem deu ordem, para que saísse de Ur dos Caldeus até Canaã, foi a Abraão. Ele saiu dali, mas parou em Harã, e depois saiu de Harã até Canaã, levando consigo a todos os seus bens que havia ganhado e as pessoas que havia adquirido em Harã. Mas se Deus disse que saísse de sua terra, de sua parentela, por que levou Ló consigo? Porque Ló é a figura desse parentesco com o pecado na mente. Vejamos outra evidência de que Deus, o Cristo, sempre falou com Abraão, e não foi Terá quem saiu de Ur dos Caldeus, senão Abraão. Em Atos 7, versículos 1 ao 4, na defesa de Estevão. E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E ele disse: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra e de tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra, em que habitais agora. Então entendemos que o que se lê em Gênesis 11 sobre Terá, Naor, Harã e Ló não se refere a pessoas, eram reis na mente de Abraão. Vejamos os seguintes significados desses nomes. Terá, fabricante de ídolos. Na tradição islâmica é o nome de um ídolo. Também significa aquele que se demora. Abrão, pai enaltecido. Abraão, pai de multidões. Naor, seco, quente, ofegante. Harã, santuário e terra árida. Ló, véu, envolver, oculto, coberto. Depois de ver os significados desses nomes, entendemos a linguagem figurativa do que Deus, Melquisedeque e Lisbete nos dizem, que tudo está na mente do homem. Ao ler que Terá, o pai de Abrão, significa fabricante de ídolos, indica que esse Deus alheio era quem governava a sua mente. Porque pai quer dizer cabeça de família. Por isso Deus disse: Sai da casa de teu pai. Estas são figuras de Satanás, que é o pai de qualquer um que opta por negar a Cristo e se retratar do caminho. Por isso Deus diz a Abraão: Sai da tua terra e de tua parentela, e da casa de teu pai, o diabo, a mente carnal que tem te escravizado, para a terra que eu te mostrarei. E essa terra é a mesma que Estevão apresentava a eles quando disse: Deus o trouxe para esta terra, em que habitais agora. Ou seja, na pessoa do Cristo, a mulher virtuosa, de onde flui leite e mel, que é a sabedoria onde Deus habita para encobrir-se até o tempo decretado e depois se deixa ver face a face através dela. Sara, como a manifestação de Cristo nessa era, é a ajuda idônea que foi enviada a Abraão. Ela era quem o guiava e o suportou com muita paciência, buscando salvá-lo, dizendo muitas e repetidas vezes que saísse de Ur dos Caldeus. Uma vez o anticristo disse a Mirta, a mãe de nossa mãe, que queria que nossa mãe o visse em carne, como um homem primeiro e não como seu Deus. Ao mesmo tempo disse que nossa mãe era forte em sua retidão e que gostava que ela fosse assim. Esta mesma ordem vemos em outras figuras, em Gênesis 21, do 9 ao 11. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava de seu filho Isaque. E disse a Abraão: Ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito grave a Abraão, por causa de seu filho.
pareceu grave porque ele estava acostumado a viver na escravidão da mente carnal, uma vida satisfazendo aos apetites da carne. Assim como o Anticristo, que até nos disse que se todos nós fôssemos morar com ele, ficaríamos desiludidos com o que veríamos nele. Agora podemos entender quem era o pai do Anticristo e sua parentela em sua mente. O que vamos ler a seguir é uma figura do momento em que Cristo abre os olhos do entendimento para que Abraão visse que o verdadeiro Deus era ela, Sara, e é por isso que ele entende que tem que prestar atenção em tudo o que ela diz a ele. Gênesis 21, 12. Mas Deus disse a Abraão: Não se perturbe por causa do menino e de tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Recordemos que o Anticristo nos dizia que ele tinha medo do anjo de nossa mãe, porque desde que passou a estar com a nossa mãe, aconteceram coisas a ele como nunca antes. Hoje sabemos que o anjo que cuidava de nossa mãe era Deus Pai Melquisedeque. Vamos ver outras figuras nas quais Cristo ensina a Abraão o que é que ele tem que fazer para herdar a promessa da vida eterna. Leiamos em Gênesis 15, do 7 ao 15. Disse-lhe: Eu sou Jeová, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como herança. E ele respondeu: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E lhe disse: Traga-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha também e um pombinho. Ele lhe trouxe todos estes animais, partiu-os ao meio e pôs cada metade uma em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os corpos mortos, e Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que o temor de uma grande escuridão sobreveio a ele. Então Jeová disse a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência morará em terra alheia, e será escrava ali, e será oprimida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual servirão? E quem é a que julga? Porque Deus Pai lhe deu todo o juízo? Cristo Lisbete. E depois disto sairão com muitas riquezas. Você, porém, irá em paz para teus pais. Em boa velhice será sepultado. A pergunta de Abraão no versículo 7. Como saberei que hei de herdá-la? Foi porque ele duvidava do que Sara dizia a ele. Mas a resposta divina à pergunta dele é a mesma que hoje Deus, Cristo Lisbete, nos fala. Traga-me toda a tua mente carnal em sacrifício vivo, para que possa herdar a vida eterna. Faça da maneira que eu te ensino para vencer a esse inimigo, porque a meta dele é te enganar e fazer com que falhe. Abraão dividiu quase tudo pela metade, menos as aves. Colocar cada uma frente a frente é uma figura da ordem de Deus, o pacto da aliança. Mas não obedeceu a Cristo Sara em tudo, não escutou bem aos detalhes, não se manteve firme e constante, senão que o sono o venceu. A sabedoria personificada nos disse que o sono é figura da preguiça, porque não quer trabalhar no espiritual. E Abraão deixou que os pensamentos maus o vencessem, e o que trouxe foi grande escuridão à sua mente e ao seu entorno, que é a escravidão e a opressão do irmão mais velho. Isso é o mesmo que descer ao Egito. Depois que Abraão soube que Sara era o verdadeiro Cristo, ele escondeu a sua identidade e não a honrou como Deus. Leiamos os momentos em que ele a nega, em Gênesis 12, do 10 ao 17. Havia fome na terra, e desceu Abrão ao Egito para morar ali, porquanto era grande a fome na terra. Quando ele estava prestes a entrar no Egito,
disse a Sarai, sua mulher: Bem sei que és mulher de formoso aspecto. Quando os egípcios te virem, dirão: Esta é mulher dele, e me matarão, mas a ti guardarão em vida. Diga que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por tua causa. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Até os príncipes de Faraó a viram e louvaram-na diante dele. E foi levada a mulher para a casa de Faraó. E tratou bem a Abrão por causa dela. E ele recebeu ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, Jeová a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Não tinha temor reverente a Deus, escondeu a Cristo. Abraão se fez chamar pai da fé. Mas as evidências estão claras que depois de chegar a Canaã, a terra prometida, isto é, terá Cristo com ele, não confiou em Deus e desceu ao Egito. Vejamos o que Deus, Melquisedeque e Lisbete dizem sobre os que descem ao Egito buscando ajuda. Em Isaías 31, do 1 ao 3. Ai dos que descem ao Egito pedindo ajuda! Nos cavalos buscam apoio e confiam nos carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Mas ele também é sábio e trará o mal, e não retirará suas palavras, mas levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos são carne e não espírito. O Senhor, pois, estenderá a sua mão, e aquele que ajuda tropeçará, e aquele que recebe ajuda cairá, todos eles perecerão. Outra ocasião na qual Abraão também nega a Cristo Sara está em Gênesis 20, dos versículos 1 ao 11 e 16. Partiu Abraão dali para a terra do Neguebe, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E disse Abraão de Sara, sua mulher: É minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos, de noite, e disse-lhe: Eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela é casada, tem marido. Mas Abimeleque ainda não havia se chegado a ela, e disse: Senhor, matarás porventura também ao inocente? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela mesma me disse, ele é meu irmão? Com a sinceridade do meu coração e com a limpeza das minhas mãos fiz isto. E Deus lhe respondeu em sonhos: Eu também sei que com a integridade do teu coração fizeste isto. E eu também te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, devolve a mulher ao seu marido, porque ele é profeta, e orará por ti, e viverás. E se não a devolveres, sabes que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Então levantou-se Abimeleque de manhã cedo, e chamando a todos os seus servos, disse todas estas palavras em seus ouvidos, e os homens temeram muito. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe perguntou: O que é que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse também Abimeleque a Abraão: Com que intenção fizeste isto? E respondeu Abraão: Porque pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e matar-me-ão por causa da minha mulher. Abimeleque disse a Sara: Eis que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata. Ele é como véu para os olhos a todos os que estão contigo, e perante todos.
Estás reabilitada. Ló, na mente de Abraão, que significa véu, é quem não a dá a conhecer, senão que tapa a verdadeira identidade dela, ante os olhos de todos e para todos. É amador de si mesmo. Todos estes homens sempre agiram obedecendo ao mesmo patrão, sua mente satânica homicida. Vemos a Abimeleque aqui como figura de Cristo, no sentido de que foi enganado por Abraão. Cristo Lisbete, na dispensação passada, não sabia que ela era o verdadeiro Cristo, assim também Sara. Por isso Sara chamava Abraão de Senhor, porque cria que ele era Cristo. Por essa inocência e simplicidade de coração e limpeza de mãos de Cristo, é que Deus Pai Melquisedeque disse em Isaías 31:5: Como as aves que voam, assim protegerá a Jerusalém o Senhor dos Exércitos. A protegerá e a livrará, a perdoará e a resgatará. Nossa Deus Mãe nos ensinou também, em manás anteriores. E Adão não foi enganado, senão que a mulher, sendo enganada, incorreu em transgressão. Adão não foi enganado, porque foi ele quem enganou a mulher. Na dispensação passada aconteceu o mesmo. A mulher foi enganada, e já sabemos quem foi que esteve com a esposa de Melquisedeque. Vejamos o grande amor e a paciência de Deus Melquisedeque Lisbete em buscar salvar a Abraão, falando com o faraó, que também estava em sua mente. Leiamos a Romanos 9, 17 e 18. Porque a Escritura diz a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que meu nome seja proclamado por toda a terra. Então Deus tem compaixão de quem Ele quer ter, e também é duro com quem Ele quer ser. O que a Espírito Santa diz aqui é: veja as evidências em tua vida, te levantei da condição de terrenal em que vivia, mostrando assim em ti o meu poder. E cada vez que pede em meu nome, te é dado diante de ti e de todos. Porque somente Cristo, a ungida por Deus Pai, é a que foi enviada e tem poder para dar liberdade aos cativos, vista aos cegos, cura aos coxos, aos mudos, abertura de cárcere aos presos, curar toda a deficiência que produz o viver na escravidão da mente carnal. Mas o nosso propósito é que proclame o meu nome, para que me dê reconhecimento como o verdadeiro Cristo. Nós, Deus Melquisedeque Lisbete, nos agradamos em ter misericórdia, compaixão de ti, de teu povo. Por isso nos mostramos pacientes com os ignorantes e extraviados. Leiamos agora em Gênesis 23, 1 e 2. Os anos da vida de Sara foram 127. Tantos foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentá-la e chorar por ela. O lugar onde Sara morreu foi Quiriate Arba. E depois se chamou Hebrom, e significa cidade dos 4 gigantes. Sara foi Cristo nessa era, e esteve tantos anos com Abraão buscando salvá-lo, mas ele terminou pecando contra Cristo, porque não venceu em sua mente a esses 4 gigantes que vimos no princípio. Terá, fabricante de ídolos, Naor, seco, quente, Harã, santuário, terra árida, e Ló, véu. Abraão fabricou em sua mente seca um santuário feito por mãos, onde colocou a si mesmo como ídolo, colocando um véu sobre o verdadeiro Deus. Foi ele quem deu morte a Cristo em sua mente, por não dar o devido reconhecimento a ela como a esposa de Deus Pai Melquisedeque, o Cristo, mãe da fé, a quem Deus Pai prometeu descendência como as estrelas do céu,
através de seu bendito ventre. Mas por matar a Cristo Sara em sua mente, até hoje, os descendentes de Abraão são os filhos segundo a mente carnal. Por causa da transgressão de Abraão, entrou a morte nele, porque pecou contra Cristo. A sabedoria de Deus feita carne nos disse no Maná o pecado de Moisés no Jardim do Éden, parte 2, o seguinte: quando diz na carta aos Romanos 5,14 que a morte reinou desde Adão até Moisés, não significa que Adão foi uma pessoa? Este versículo que nos diz é que essa transgressão de Adão em Moisés é uma figura de como é que a morte entra no homem espiritual que pecou depois de ter recebido a vida por Deus. Morrem porque sem mim eles não podem se multiplicar para sempre. Sua raiz se seca e não dá fruto. Entendendo isso, não se pode chamar a Abraão de pai, porque Cristo disse em Mateus 23:9: Não chameis de vosso pai a ninguém na terra, porque um só é o vosso pai, aquele que está no céu, a mente de Deus Mãe. Tampouco se pode dizer que Abraão é o pai da fé, porque ao chamá-lo assim, o que estamos dizendo é que dele procede a fé para crer no que Deus diz, e não é assim. A fé procede de Deus Mãe, a Salvadora. Leiamos em Hebreus 12:2. Mantenhamos a nossa vista em Jesus, a Salvadora, pois dela procede a nossa fé, e é ela quem a aperfeiçoa. Para que o homem possa ter a fé de Deus, que é a verdadeira fé, não uma fingida, necessita ouvir Cristo pregar. Romanos 10:17. Assim que a fé vem como resultado de ouvir a mensagem, e a mensagem que se ouve é a palavra de Cristo. Tampouco em Abraão são abençoadas as famílias da terra, senão em Cristo Lisbete. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e esposo de Nossa Senhora Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Assim como o anticristo, Abraão roubou todos os títulos de Cristo, fazendo-se passar por Cristo e pai. Por isso seu nome foi Abraão, que significa pai enaltecido. Isso nos recorda a Ezequiel 28:2. Filho de homem, diga ao príncipe de Tiro, assim disse Jeová, o Senhor: porquanto se enalteceu o teu coração e disseste, eu sou um Deus, no trono de Deus estou sentado no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e puseste teu coração como o coração de Deus. O Cristo antigo também deu testemunho de que Abraão não creu nela. João 8, do 51 ao 58. Em verdade vos digo, que aquele que guarda a minha palavra nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, aquele que guarda a minha palavra nunca provará a morte. Por acaso és tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes ser? Abraão, vosso pai, se alegrou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão fosse, eu sou. O que vemos aqui é o que Cristo Lisbete nos disse hoje, que sempre foi Cristo a que se manifestou em diferentes tempos para salvar ao homem. Também vemos que ela claramente fala que se Abraão tivesse obedecido ao seu ensinamento, ou seja, se tivesse guardado a sua palavra, ele estaria vivo hoje. Outro grande e importante detalhe está no versículo 56.
Abraão, vosso pai, se alegrou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Claro que o viu, como o anticristo que se alegrou e viu a ordem e retidão de nossa mãe, e viveu com ela sozinho, sem compartilhá-la conosco. Até disse que não necessitava da transformação, porque estava tão feliz com a nossa mãe que poderia estar toda a vida vivendo assim com ela, mas escondendo quem ela era na verdade. Deus Mãe nos deu a clara explicação do que significa nascer de novo. Não pense que apenas me escutar é o suficiente para nascer de novo. Tem que viver isso e dar testemunho verdadeiro de que é um novo homem criado segundo Deus. Nós, ao vivermos obedecendo a sua palavra, nos constituímos em sua bendita descendência. Quando lemos na Escritura a palavra descendência, em linguagem figurativa se refere àquelas pessoas que imitam o mesmo modelo de comportamento de seu progenitor, que têm o seu mesmo espírito ou disposição. A descendência de Abraão são todos aqueles que não aceitam e resistem em crer na última manifestação de Cristo, a qual é Deus Mãe, Lisbete. Abraão andou vagando em sua mente seca. Por isso diz que como estrangeiro e peregrino caminhou, ainda estando na terra prometida. Somente a saudava e a via de longe, isto é, não cavou, nem aprofundou, nem colocou o fundamento sobre a rocha para conquistar todas as promessas de Deus. Não agarrou a vida eterna, pois não creu em Sara, que era o Cristo de seu tempo. Porque quando Cristo está presente, já não somos mais estrangeiros nem peregrinos, senão que somos os que creem em Cristo Lisbete. Somos concidadãos dos santos e somos parte da grande família de Deus, Melquisedeque Lisbete. Amém? Aleluia!